Bom dia, galera. Demorei um pouquinho, estávamos preparando algumas outras coisas. Vamos retornar então à nossa parte de sistema nervoso, tá? E hoje nós vamos tentar trabalhar um tema importante, que é consequência do potencial de ação que nós estávamos falando até então, que é a sinapse, tá bom? Então vamos lá. A sinapse, ela é um modo de comunicação, né, entre as células do sistema nervoso, tá? Na sinapse, nós temos dois tipos de sinapse. Uma sinapse que eu chamo de sinapse elétrica e uma sinapse que eu chamo de química. Toda sinapse é uma comunicação entre neurônio com neurônio ou neurônio com um outro tipo celular. Pode ser uma célula muscular, pode ser uma célula epitelial, pode ser uma célula glandular. Então, como sinapse, nós denominamos o modo de comunicação de neurônios com neurônios ou neurônios com outros subtipos celulares, tá? Durante muito tempo, existia uma dúvida de como é que os neurônios se comunicavam. Alguns pesquisadores, algumas linhas, elas defendiam que essa comunicação de neurônio, entre neurônios, era feita pelo contato direto de um neurônio com o outro. E aí, quando um neurônio fazia o potencial de ação, essa alteração de voltagem, ela passava diretamente para o outro neurônio, e que isso gerava a transmissão do sinal. E aí surgiu a ideia de sinapse elétrica, tá? Que nós vamos falar basicamente hoje dela, tá? Da sinapse elétrica. Depois de muitos anos melhorando as técnicas, principalmente de microscopia, né? Conseguindo microscópios mais potentes, conseguindo formas de análise mais detalhadas, digamos assim, foi possível observar que, na maioria das vezes, não existia esse contato direto do neurônio com o outro neurônio, e que, na verdade, eles eram separados por um espaço. E que, portanto, a forma de comunicação entre os neurônios não era simplesmente o potencial de ação de um neurônio ser transmitido diretamente para a membrana do outro neurônio. Existia um espaço entre eles e parecia que alguma coisa era liberada naquele espaço. Depois descobriram que, de fato, havia essa liberação. Essa liberação era dos neurotransmissores e isso caracterizou, então, a sinapse do tipo química. Então, quando a gente fala de sinapse química, estamos falando da principal forma de comunicação entre neurônios e entre neurônios e outras células. Porque o sistema nervoso evoluiu de tal modo, né, a manter preferencialmente a forma de comunicação química, portanto, a sinapse química. Essa sinapse não se caracteriza pelo contato direto de um neurônio com o outro. Ela se caracteriza por um espaço que separa esses dois neurônios, onde é liberado uma substância que é o neurotransmissor. Lembra que nós falamos na nossa aula anterior de que o potencial de ação era um evento necessário à comunicação neural. A comunicação neural mais usada é a sinapse química. E lembra que nós falamos que o potencial de ação trafegava pelo neurônio, dos dendritos do corpo celular, viajando rapidamente pelo axônio, chegando ao terminal axonal, onde ele poderia abrir canais, voltagens dependentes de cálcio, promover um influxo, uma entrada de cálcio para o terminal axonal, e isso, portanto, permitir a liberação do neurotransmissor. Essa forma é como funciona a sinapse química, tá? Além de outros detalhes que eu pretendo trabalhar com vocês na próxima aula. Então, hoje nós vamos trabalhar sinapse elétrica, para depois trabalharmos a química e finalizarmos com as diferenças entre elas. Existe sinapse elétrica ainda entre neurônios? Existe, mas ela é bastante limitada no sistema nervoso, né? O principal modelo que nós temos de sinapse elétrica hoje no nosso organismo, em termos quantitativos, né, de ser bem evidente, é o músculo cardíaco, tá? Então, no músculo cardíaco existe preferencialmente a sinapse do tipo elétrica.
Relembrem que a célula cardíaca é uma célula excitável. Ela também tem a situação de repouso e do potencial de ação. E é isso que permite a ela executar a contração muscular cardíaca, né? Nós não falamos do potencial de ação cardíaco ainda, mas basicamente o potencial de ação cardíaco, ele tem a mesma lógica, né, do funcionamento do potencial de ação neural. Então a célula cardíaca fica em repouso, é estimulada, sai da condição do repouso, tem uma fase ascendente de despolarização, tem uma fase de platô, né? Que é uma fase de período refratário, né, absoluto, que é mediada por outros tipos de canais iônicos e tem repolarização. Então, a ideia do potencial de ação cardíaco é similar ao potencial de ação neural. Só que o tipo de íon que flui, o tipo de canal que entra e sai, o tempo que os canais permanecem abertos ou fechados é que é diferente. Né? Num outro momento eu vou estar fazendo esse paralelo, tá? Entre o potencial de ação cardíaco e o potencial de ação neural. Mas a ideia é a mesma. Então, o tecido muscular cardíaco, ele é um tecido excitável, né? E lá, a comunicação ocorre por sinapse elétrica. Então, a principal forma de comunicação entre as células musculares cardíacas é uma sinapse elétrica. Então, esse é o melhor exemplo, é o exemplo que, digamos assim, está em maior quantidade nas nossas células, tá? E é o exemplo que a gente mais usa para tentar explicar a sinapse elétrica dentro do nosso organismo. Uma vez que a sinapse elétrica no sistema nervoso, de um modo geral, tanto no central quanto no periférico, ela foi praticamente substituída, tá, pela sinapse química. Então, a gente pode dizer que as funções do sistema nervoso, de um modo geral, dependem basicamente de sinapses químicas. Existem poucas regiões no sistema nervoso central que ainda usam a sinapse elétrica. Tá? Então, eu vou falar hoje de sinapse elétrica, tá? Para a gente entender como ela funciona, para a gente entender como é essa forma de funcionamento e diferenciar depois da sinapse química, tá? Então, imaginem aqui no meu exemplo que eu tenha desenhado duas células, tá? Célula que eu chamei de célula A. Deixa eu só arrumar aqui para vocês estarem vendo melhor. Isso. Célula A e célula B. Essas duas células vão se comunicar por uma sinapse elétrica, tá? Então, primeira coisa, por que eu uso o termo sinapse elétrica? Normalmente, na biologia, na fisiologia, o nome, ele dá a pista do que aquilo se refere, da função, tá? Então, quando eu digo assim, é uma sinapse elétrica, é uma comunicação entre duas células. E essa comunicação ocorre por corrente elétrica. Então, uma célula vai passar a sua alteração de corrente para outra célula. E, portanto, o princípio da comunicação é trocas de correntes iônicas ou corrente elétrica. E aí eu chamo isso de sinapse elétrica, tá? Então, imaginem que essas duas células vão estar se comunicando por uma sinapse elétrica. Primeiro, na situação inicial, essas duas células estão naquela condição que nós chamamos do repouso, né? Estão em repouso. A situação de polaridade, o interior da membrana levemente negativo em relação ao exterior, que é mais positivo. Então, lice interior, lesse exterior, como nós já aprendemos. Essas células estão no repouso. A primeira célula, ela vai receber um estímulo. Lembrem, né, que sempre que uma célula tem que sair do repouso, ela tem que ser estimulada a sair do repouso. Então, imaginem que esta minha célula A aqui, ela recebeu um estímulo. Algum hormônio, alguma substância chegou até ela, se ligou ao seu receptor, provocou a abertura, nós já comentamos sobre isso, existem canais iônicos que são receptores e canais ao mesmo tempo, da mesma estrutura molecular, nós chamamos isso de receptores do tipo ionotrópico, receptor e canal iônico, né, na mesma estrutura. Então, chegou o estímulo,
ligou ao receptor, que é esse quadradinho que eu fiz de preto, provocou uma mudança conformacional e induziu a abertura de um canal. E vamos supor que este é um canal que deixa fluir o sódio. Nós já sabemos que no lesse existe uma maior quantidade de sódio em relação ao lis e, obviamente, então o sódio vai tentar fluir para o interior da célula. O sódio, ao entrar nesta célula, é um íon carregado positivamente, por isso está causando uma alteração de voltagem que vai atingir o quê? O limiar dessa célula, né? Lembrem que o limiar é o mínimo de alteração de voltagem que é necessária para que uma célula consiga fazer o potencial de ação. Então, neste meu exemplo, o sódio entrou na célula, provocou uma alteração de voltagem, porque ele é um íon carregado positivamente, e isso levou a essa célula a atingir o seu limiar. E ela fará, então, o potencial de ação. Fase ascendente, despolarização, vão abrir canais de sódio, voltagem dependente, vai entrar mais sódio, e eu estou, então, despolarizando. Tudo isso está acontecendo aqui nessa célula. No momento em que eu estou sofrendo essa alteração de voltagem, tá? Por essa entrada de sódio, esta minha célula A, ela é conectada. Reparem que na sinapse elétrica existem pontos de contato entre uma célula e a outra célula. Esses pontos de contato recebem um nome, tá? Nós chamamos esses pontos de contato de junções comunicantes. Ou, no termo em inglês, as gap junctions, tá? Mas, em português, são as junções comunicantes. O que são as junções comunicantes em termos biológicos ou fisiológicos? São proteínas, né, da membrana das células que se juntam. Então, é como se eu tivesse um pedaço da proteína na célula, na membrana da célula A, e um pedaço da mesma proteína na membrana da célula B. Então, essas proteínas se juntam, imagine assim, igual eu faço a minha mão, se encostam e formam um caminho de passagem. Então, a gente diz que são dois hemicanais, hemi de metade. A metade do canal está na membrana da célula A e a outra metade do canal está na membrana da célula B. Elas estão intimamente em contato, de tal maneira que é possível que uma substância daqui atravesse para outra célula. Eu só desenhei dois, mas imaginem que existem milhares dessas junções comunicantes aqui, né, esses pontos de contato. O espaço aqui é bem pequenininho, porque para aproximar esses dois pontos de contato e permitir isso. E o que vai acontecer, então, é que essa entrada de cargas positivas que está promovendo a alteração de voltagem, o potencial de ação aqui, vai promover uma mudança conformacional dessa metade do canal da primeira célula. Então, a célula sofreu o estímulo, ela está sofrendo uma alteração de voltagem, e essa alteração de voltagem que está ocorrendo nela vai provocar nos hemicanais que ela tem, uma mudança de conformação. E isso vai fazer com que este canal mudando, mude o canal com que ele está em contato. Então, imagine uma estrutura mais ou menos assim, ó. Como se você tivesse duas coisas que estão entrelaçadas, tá? Os dois hemicanais, de uma membrana, da outra membrana. Quando acontecer da célula A sofrer aquela alteração de voltagem, essa proteína vai mudar. Imagine que ela vai fazer pequenas rotações. E isso vai alterar a outra proteína. Resultado, abre-se uma via de passagem entre elas. De tal maneira que alguns íons desta célula vão atravessar por essa via de passagem, porque agora tem por onde fazê-lo, e vão chegar ao outro lado.
movidos pelo seu gradiente de concentração, estão mais concentrados aqui do que ali, e movido pelo seu gradiente elétrico, aqui é negativo, portanto puxa cargas positivas. Resultado, alguns sódios atravessam para o outro lado, para a outra célula, alteram a voltagem dessa célula e ela também começa a sofrer um potencial de ação. Aí entra mais sódio e ambas as células estão, portanto, simultaneamente sofrendo o potencial de ação. Despolarização, período refratário e todas as demais fases. Isso nos mostra o quê? Que a maneira como a célula A estimulou ou excitou ou se comunicou com a célula B foi através da própria corrente elétrica. Ela sofria uma alteração de voltagem, isso modificou as estruturas do hemicanal que estão na membrana dela, que estão em contato com o hemicanal da célula vizinha, provocou uma mudança conformacional dessas estruturas, de tal modo que elas viraram uma via de passagem, um canal aberto, que permitiu que parte desses íons da célula A fluíssem para a célula B, causando um estímulo para essa célula, que também fez potencial de ação. Então, essas células se comunicaram por uma corrente elétrica. Quem transmitiu a corrente? O fluxo de íons. No meu exemplo, o fluxo de sódio. Isto é uma sinapse elétrica. Quando esta célula aqui repolarizar, vai ocorrer toda aquela história da saída do potássio, igual é na repolarização. Aqui também vou repolarizar, vai sair o potássio. Esses canais vão voltar à situação de fechados, digamos assim, e as células com as bombas de sódio e potássio ATPásicas irão recuperar a sua situação de repouso. E, portanto, voltaram à condição basal e estão aptas a fazer um novo estímulo, tá? Já existem estudos dessas junções comunicantes, tá? As junções comunicantes são formadas por proteínas que se chamam conexinas, tá? Então, as conexinas são proteínas que formam esses hemicanais. As análises de estudos conformacionais dessas proteínas chamadas conexinas mostram que elas são parecidas, a estrutura é muito parecida com, parece uma florzinha, tá? Se eu fosse tirar uma fotinha dessas conexinas, elas seriam mais ou menos como uma florzinha, tá? Igual eu estou representando aqui. Então, são blocos de proteínas, imaginem blocos de proteínas que se agregam e fazem esse encontro. Então, imagine uma florzinha dessas encostando as suas pétalas, digamos assim, né? As suas estruturas proteicas com a outra e formando um contato. Isso é uma junção comunicante. Essas proteínas, quando uma delas roda, altera a sua forma, transmite a rotação para outra. E aí, no interior dela, se abre o canal iônico que permite uma via de passagem. Então, nas sinapses elétricas, nós precisamos de alguns elementos que permitem isso. Então, quais são esses elementos? Que as duas células estejam muito próximas, de tal forma que seja possível o contato entre pontos dessas membranas. Esses contatos são as chamadas junções comunicantes, que nada mais são do que proteínas, na qual metade do canal está numa célula e a outra metade na outra célula. Essas duas metades, que nós chamamos de hemicanais, se encontram, se encostam e podem sofrer mudanças de conformação que permitem o fluxo de íons. Então, se uma dessas células for estimulada, a alteração de voltagem, os fluxos iônicos poderão passar para a célula vizinha e provocar na célula vizinha uma alteração de voltagem. Qual é a vantagem desse tipo de sinapse? A sinapse elétrica. Da forma como eu estou descrevendo, parece que esses eventos são lentos. Mas imaginem que esses eventos estejam acontecendo quase que simultaneamente.
Essa célula começou a alterar a voltagem, ela já passa essa informação para a vizinha e elas simultaneamente estão despolarizando, simultaneamente estão entrando em período refratário, simultaneamente estão repolarizando e simultaneamente entrarão no repouso. Então, a vantagem desse tipo de comunicação, rapidez, isso é muito rápido, né? Porque usa simplesmente fluxos iônicos. Nós sabemos que fluxos iônicos são modos de transmitir energias, né, rápida, então é rápido, permite que um conjunto de células esteja ao mesmo tempo fazendo as mesmas ações, então permite agregar modos de funcionamento juntos. A gente na histologia também se usa um termo sincício. Sincício é quando as células estão de tal maneira conectadas umas a outras, não só em termos morfológicos, mas em termos funcionais, que um conjunto de células faz isso junto. Então, o conjunto de células despolariza, o conjunto de células repolariza, volta ao repouso. Isso permite que um grupo de células dê a mesma resposta ao mesmo tempo. Qual é a importância disso, por exemplo, para o tecido cardiovascular? Então, o tecido cardiovascular usa esse modo de comunicação, a sinapse elétrica entre uma célula cardíaca e outra, porque disso ele obtém uma vantagem. Basicamente, qual é a função do coração? Bombear sangue com força e pressão necessária para que ele se locomova ao longo de todo o leito vascular e possa cumprir a sua função. Mas qual é a vantagem da sinapse elétrica para o músculo cardíaco? O coração, quando ele enche de sangue, né, o coração tem que estar relaxado. Então, imagine um balão vazio no qual você vai adicionar água. Então, para a água poder entrar e você acomodar um determinado volume, as paredes desse balão cedem, né? Então, imagine isso para o teu músculo cardíaco. A célula cardíaca está relaxada quando o coração enche. E ela está relaxada porque fisiologicamente ela está no período de repouso. Então, ela está em repouso, relaxada e enche o coração de sangue. Depois de um tempo que o coração encheu, o coração vai iniciar um processo de contração. Para que o coração contraia, todo o coração tem que contrair. Então, milhões de células cardíacas têm que contrair ao mesmo tempo. Então, na sinapse elétrica, se uma célula começar, rapidamente isso se espalha para todas as células cardíacas, de tal maneira que todas elas iniciarão o potencial de ação basicamente ao mesmo tempo, quase que juntas. Então, todas elas farão despolarização, chegarão ao período refratário, onde a célula cardíaca vai receber cálcio. E esse cálcio ela vai aumentar a força de contração. Então, todo o coração, toda a massa cardíaca contrai. E isso, então, impulsiona o sangue de dentro do coração para fora. Impulsionou todo o sangue, todo mundo contraiu, todo mundo estava junto naquela fase. Repolarização. Todas as células cardíacas repolarizam, relaxam de novo, estão aptas a receber um novo volume, né, de sangue. Então, para o músculo cardíaco, isso é uma vantagem enorme, porque permite o órgão executar a sua função de bomba cardíaca. Relaxar junto, contrair junto, relaxar junto, contrair junto. Só é possível fazer isso com milhões de células cardíacas ao mesmo tempo, porque todas elas estão conectadas umas às outras por junções comunicantes e se comunicam rapidamente por sinapses elétricas. Eu desenhei aqui 2 células apenas, tá? Para facilitar o nosso entendimento. Mas nós poderíamos, vou passar para o meu exemplo do músculo cardíaco, nós poderíamos aqui ter, por exemplo, várias células unidas umas às outras, tá? Pelas minhas junções comunicantes. E imagine aqui que eu vou dar nomes às minhas células. Célula A, célula B, célula C, célula D, célula F. Todas elas estão unidas entre si por junções comunicantes, certo?
de tal modo que se uma dessas células for estimulada, vou pegar o meu exemplo, se a minha célula B for estimulada a sair da condição de repouso, as junções comunicantes dela vão se alterar e isso vai permitir que esse estímulo passe para todas as células vizinhas a ela, estimulando essas células ao mesmo tempo a fazerem o potencial de ação. E disso vai resultar que esse conjunto de células vai estar fazendo a mesma resposta num tempo rápido, curto e hábil. Uma outra característica que vai aparecer nos livros ou nos textos é assim: a sinapse elétrica exige íntimo contato, tem as junções comunicantes, ela é muito rápida, mas ela também é bidirecional. O que o autor quer dizer com isso? Não importa se essa célula começou, ela pode transmitir para essa, que pode transmitir para essa e assim sucessivamente. Pode começar aqui na F, que transmite para B, que transmite para A, que transmite para... e assim sucessivamente. Então, se 100 células estão comunicadas por junções, estão unidas por junções comunicantes, não importa se é a célula 99, se é a célula 44 que vai começar. Uma vez iniciado, as 100 células farão juntas as mesmas fases. As 100 células retornarão juntas à mesma condição e vão funcionar como um bloco de ação. Para o músculo cardíaco isso é fundamental, porque o coração é feito de milhares de células que juntas contraem e impulsionam o sangue para fora do órgão. Juntas relaxam e permitem o sangue retornar ao coração, e isso permite o ciclo cardíaco, que num determinado momento mais oportuno poderemos estar falando. Tá? Isso existe só ali? Não, vou dar outros exemplos. Nós temos células que se comunicam por junções comunicantes, por exemplo, na parede dos vasos, né, nas artérias. Isso é importante por quê? Porque um vaso, ele precisa auxiliar, digamos assim, a mover o sangue. E ele faz isso por contrações de blocos de células, que são células musculares lisas. Então, nas células musculares lisas, eu também tenho uniões de células por junções comunicantes, e essas células juntos contraem, impulsionam o sangue para frente. Juntos relaxam, acomodam o sangue. Juntos contraem, impulsionam o sangue para frente e assim sucessivamente. Outro exemplo, tecido muscular liso do trato digestório. Por exemplo, no intestino delgado. O intestino delgado faz um movimento que nós chamamos de peristaltismo, que é quando você consegue mover o bolo alimentar ao longo do intestino para que ele possa completar o seu processo de digestão e ser absorvido. Como é que o intestino impulsiona o alimento de um local para o outro? Porque as células musculares lisas da parede do intestino estão unidas por junções comunicantes. Quando uma célula realiza alteração de voltagem, um conjunto de células vizinhas também o faz. Isso cria pontos de contração que movem o bolo alimentar para frente, pontos de relaxamento que recebem, pontos de contração, e isso impulsiona o bolo alimentar. Então, a sinapse elétrica tem essa vantagem: rapidez. Conseguir unir um conjunto de células para que elas ajam funcionalmente em bloco, como um cincício, todas fazendo a mesma função ao mesmo tempo, né? E é bidirecional, no sentido que não importa quem começou, o estímulo elétrico se propaga para todas as direções, desde que exista o contato das junções comunicantes. Para terminar, as junções comunicantes, elas não permitem apenas, tá, a corrente elétrica e a sinapse elétrica. As junções comunicantes, quando elas se abrem por alterações, elas permitem, inclusive, o transporte de outras substâncias de uma célula para outra. Então, é possível, através das junções comunicantes, quando elas estão na sua conformação aberta, que passem moléculas, que passem substâncias, outras além de íons, e que isso permita também a comunicação entre as células, tá? Elas também são usadas nessa condição. Então, com isso, nós encerramos sinapse elétrica e nós vamos estar prontos para começar a sinapse química na nossa próxima aula. Até mais!